Bom dia, pessoal. Aqui é o Rafael Yanti e hoje eu tenho a honra de trazer um convidado especial para esse vídeo, que é o Rafael Severo. O Rafael, ele é investidor, ele é incorporador e ele é empreendedor do ramo imobiliário e também de outros ramos. E eu estou muito feliz hoje de trazer ele aqui, porque ele, assim como outros, foi um grande mentor para mim. Então, obrigado, Rafael, por estar vindo aqui hoje gravar essa entrevista. E para a gente começar, eu vou pedir para te apresentar, dizer como que tu chegou até aqui, um pouco da tua história, e daí a gente vai trocando uma ideia aqui e conversando. Bom, Rafael, em primeiro lugar eu quero te agradecer pelo convite de estar falando para a tua audiência, né? Eu sei do carinho que tu trata a tua audiência, da dedicação que tu tem para produzir conteúdo, né? Conhecimento para eles, não só conteúdo, mas conhecimento. E é um prazer estar aqui, cara, é uma honra receber esse teu convite. E, assim, um pouco da minha história, né? Eu vou tentar resumir porque a minha história eu sou jovem, mas ela é bem longa, assim, ela tem muitas coisas que fogem do que a maioria das pessoas faz. Tem um perfil empreendedor, sim, né? Vim de uma família que era majoritariamente de funcionários públicos, de classe média baixa, e para mim eu tinha um sonho de ter liberdade financeira, ter liberdade de local, né? Poder me deslocar para onde eu gostaria no mundo, viver onde eu quisesse no mundo. E eu fui atrás desse sonho, né? Tentei quebrar o padrão, né? Sair daquela corrida dos ratos que eu via que a minha família vivia, né? E tentar ajudar eles também a vir comigo para uma vida melhor, né? Para uma vida diferente, que eu acreditava, na verdade, que seria a ideal, né? Mas, enfim, fui atrás desses meus sonhos, aí comecei com o primeiro empreendimento sem muito dinheiro, né? Tomei na cabeça, desculpa a expressão, né? Mas tive meus percalços aí e aprendi com isso, né? Fui me desenvolvendo como empreendedor, fui aprendendo que ser empreendedor é algo que a gente nunca aprende por completo, né? Porque o ser empreendedor é um processo de aprendizado constante, contínuo, de inovação, de aplicar o que a gente está aprendendo. E chegou um momento na minha vida que eu tive condições de começar a investir, né? De me tornar um investidor. E eu tracei esse caminho do empresário para o investidor. Eu não deixei de ser empresário, né? Sempre fui empresário. Eu considero que ter uma empresa é o melhor investimento e o mais arriscado que a gente pode fazer, porque a gente liga paixão, né? A gente liga aquilo que a gente gosta de fazer, com retorno financeiro também, enfim, com o retorno das pessoas, que eu acho que talvez seja o retorno mais fantástico que a gente tem, porque é um combustível para a gente continuar fazendo mais e melhor do que a gente faz, né? E cheguei nesse momento de começar a investir, e comecei investindo no mercado de bolsa de valores, né? Virou uma cachaçinha a bolsa de valores para mim, virou uma cachaça, era algo que eu adorava investir, né? Aquela história de análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, eu misturei tudo, né? Já misturei tudo, já investi de um jeito, hoje eu invisto mais conservador, em termos de analisar a empresa, mesmo investir na empresa, mas já investi de tudo que é jeito no mercado financeiro. Veio a crise de 2008, tomei um baque, né? Eu vinha mal acostumado, achando que a bolsa ela subia mais do que ela caía sempre, né? No longo prazo ela sobe mais do que ela cai, né? Tanto é que ela normalmente ela o valor dela está acima do que ela abriu, mas no curto prazo, né? Eu tinha aquela ilusão, não, uma quedinha aqui vai passar e a bolsa vai continuar subindo. Sim. E eu vou continuar construindo riqueza rápido. Aí, naquela crise eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a questão do risco, melhor, entender que o que interessa às vezes não é o quanto a gente pode ganhar numa operação, porque existem operações que a gente pode ganhar muito, assim como você pode ganhar muito apostando na loteria e pode perder 100% do capital que você investiu ali, né? Então, eu tive esse aprendizado, me amadureci muito como investidor ali, e o mercado imobiliário sempre me chamou a atenção,
Eu fiz alguns investimentos nesse mercado e ele me chamou muito a atenção depois da crise por eu entender que, além da questão do tipo de investimento, da volatilidade das oscilações, né, para o público que não entende que a volatilidade é a oscilação do preço das ações, o mercado imobiliário ele oscila mais lentamente. Além disso, você tem mais controle do que você faz, você participa do processo, né? Você se sente parte da economia, gerando riqueza, gerando emprego, agregando valor. Tudo isso daí faz parte de investir em imóveis. Então eu acabei migrando para esse mercado, continuo com alguma coisa em bolsa, mas eu tornei o mercado imobiliário, além do meu foco em investimento, a minha profissão, né? Hoje, como tu falaste, eu tenho uma incorporadora voltada para isso, né? A própria escola de investidores fala muito de investimento imobiliário, né? Quando a gente fala em investimento, a gente optou por esse segmento justamente por ter esse apelo junto à economia real, né? Tá lastreado em imóveis que são reais, estão ali, são palpáveis, né? Então a gente fez essa opção e eu acredito que foi muito acertada, né? Show de bola. Bem interessante. E qual, Rafael, foi o primeiro tipo de investimento imobiliário que tu fez? E a pergunta é, tu continua fazendo esse tipo de investimento ou não? E por que sim ou por que não? Assim, o primeiro tipo de investimento que eu fiz, ele foi parecido com o investimento em imóvel na planta, mas ele não era exatamente isso. A gente participou como sócio de um negócio, era uma incorporadora do pai de um amigo meu, tá? E a gente entrou como sócio de algumas casinhas, né? E a gente pagava um valor pelo metro quadrado, não era o custo, ele não abria muitos detalhes, a gente pagava um valor pelo metro quadrado das casas, ele mostrou para nós, por A mais B, demonstrou que as casas valeriam um tanto a mais no mercado, e eu tive uma média de retorno ali de 3,5%, 3% nesse investimento. Eu, na época, achei ruim, porque eu estava mal acostumado com a Bolsa de Valores, tendo retornos bem interessantes, bem maiores, mas hoje eu tenho para mim que uma média de 13,5% ao mês é excelente, é fantástico, é difícil manter isso no longo prazo, né? Muito difícil investir numa carteira de ações. Warren Buffett, que é o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, faz 20% ao ano. O foco dele é 20% ao ano. Esse é o target dele, onde ele quer chegar. Então, 13,5% é muito mais do que isso, né? 13,5% ao mês. Então, na verdade, era um excelente investimento e tinha essa característica do controle, ali, de saber que você estava colocando teu dinheiro no início do negócio e que no pior dos casos tu teria um imóvel que ali na frente ia vender, mais cedo ou mais tarde venderia, né? E independente do humor do mercado, independente da bolsa estar derretendo lá ou não, né? Isso me trouxe uma segurança e eu comecei a olhar para esse mercado com mais carinho, né? Teve investimento imóvel na planta também, tá? Que é um tipo de investimento que eu ainda fiz ali em 2011, 2012, mas eu fiz de uma modalidade diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir a oferta do corretor ali para comprar um lançamento de uma incorporadora, e eu comprei já numa outra modalidade, negociando um desconto bom em relação ao valor de lançamento, né, tendo algumas travas contratuais, protegendo esse desconto que eu estava tendo. Então, esses últimos investimentos na planta já foram melhores, né, já foram mais sofisticados do que no início lá também, que era esse negócio de comprar e revender. Sim, entendi. Legal. E nesse processo inicial, com certeza teve um aprendizado muito grande em relação a como escolher o imóvel certo, seja na planta ou seja entrando com alguma parceria. Sim. Ou ainda conseguindo um certo desconto. O que tu poderia dar de sugestão, dica para quem está querendo entrar no mercado de alguma forma similar a essa? Como que esse novo investidor pode se posicionar nesse negócio para usar uma dessas estratégias que tu usou inicial? Do imóvel na planta? Do imóvel na planta ou ainda como um sócio? Tá. O imóvel na planta é o seguinte, né? Inclusive, para comprar imóvel na planta existem várias modalidades.
pode entrar comprando um imóvel na planta a preço de custo, na verdade, né? Um imóvel não na planta, literalmente, mas a preço de custo. Um imóvel que a empresa vai começar a construir e vai te cobrar o custo para construir mais uma taxa de administração, tá? É uma das modalidades de comprar na planta. E aí depois você pode revender, pode alugar, enfim. Tu pode comprar um imóvel na planta nessa modalidade que eu te falei, no lançamento, no pré-lançamento da incorporadora. Como teve uma valorização muito forte do mercado imobiliário de 2009 até 2013, por aí, teve muita gente que ganhou, que fez dinheiro, que lucrou, comprando imóvel na planta e colocando logo em seguida para revender. Perfeito. E aí botou pouco dinheiro, né? Ela alavancou ali, colocou, sei lá, 10% do valor do imóvel e o imóvel valorizou 20%. Então o cara retomou o que ele colocou, mais 100% em cima do capital que ele investiu. Teve gente que fez isso? Teve. Né? Agora, um investimento seguro ou que é fácil de fazer, não é. Né? Porque ele depende de muitas variáveis. Primeiro, isso que tu disseste, tu escolheu um bom imóvel dentro do empreendimento, escolheu o empreendimento certo também. Né? Não é simplesmente pegar de qualquer empreendimento, comprar um apartamento e achar que ele vai valorizar. Se a incorporadora ficar com o imóvel no estoque, provavelmente ela não vai te dar a valorização na tabela dela que tu gostaria para poder realizar esse teu negócio, para sair do investimento que tu fez com um bom lucro, porque tu vai estar concorrendo com quem está construindo. A margem deles é muito maior. Né? Com certeza. Então, uma dica que eu dou é escolher primeiro um bom empreendimento, não muito grande, não com muitas unidades, né, que tu não corra o risco de a incorporadora ficar com estoque e tu concorrer com o estoque da incorporadora. Isso é uma dica que eu dou nos meus cursos, inclusive, né? Então, tá aí de bônus para a audiência aí. Escolher dentro de um empreendimento, se você está comprando um empreendimento de, por exemplo, 10 andares, para ficar fácil o exemplo, escolher unidades intermediárias, né, não muito baixas, nem de cobertura, porque na cobertura você vai pagar um prêmio pela vista, vai pagar mais pela vista, e nos andares mais baixos você também tem menos liquidez, menor procura, porque é um andar que está mais perto do barulho, do ruído, das crianças que estão brincando lá embaixo, tem essas coisas assim que são o comportamento do consumidor. Então, o andar intermediário normalmente é o andar que baliza o preço médio do empreendimento também. E é normalmente onde tem mais liquidez. O que é liquidez? Né? A velocidade de venda. Né? Mais velocidade para vender. Então, basicamente, eu acho que eu dou essas duas dicas como principais. Talvez uma terceira dica, também importante, que é fazer uma pesquisa na região, no bairro, ver quanto é que está um imóvel de padrão similar, pronto, para ver se tem um desconto no imóvel na planta em relação ao imóvel pronto. Se não tiver, tentar entender qual é a justificativa do incorporador para que não seja um valor com certo desconto, enfim. Mas fazer essa pesquisa, porque daqui a pouco você está comprando um imóvel na planta mais caro do que o que está pronto ali, novo também, né? Sim. E aí, o cliente, o consumidor que vai adquirir, ele vai adquirir o pronto, que está mais barato, enfim, e não vai comprar de você, que ainda tem que botar mais um ágio em cima, né, para fazer a sua saída com lucro, né? Perfeito. Então, nesse processo de comprar na planta, tu está colocando que se o investidor compra e simplesmente espera pela valorização, provavelmente essa valorização não vai mais agir, não vai mais ter, macroeconomicamente falando. Pode vir a ter, mas não necessariamente vai ocorrer, e a gente pode entrar comprando e tendo uma certa margem de lucro nesse processo de compra e do investimento. Talvez dizer que não vai mais valorizar seja um pouco forte, né? Certo. O que acontece é o seguinte, e aí é uma crença individual minha, né? O mercado imobiliário valorizou bastante nos últimos anos. Foi um reajuste, né? O imóvel vinha com uma defasagem de preço em relação ao próprio valor ou o custo dos insumos, o custo dos terrenos, a mão de obra, né? Tudo isso vinha numa certa defasagem e teve um ajuste. E ele chegou, eu acredito, hoje num patamar saudável, né? Porque o fator determinante para o preço do imóvel na planta ou do imóvel novo é que o público-alvo, quem vai comprar, tenha condições de financiar esse imóvel, né?
financiar o que está, mas principalmente de financiar, porque a maioria das pessoas compra imóveis financiados, né? E já houve uma acomodação em relação ao preço dos imóveis e ao que essas pessoas podem financiar. E daqui para frente tende a ter uma correção do valor pela inflação. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, está estagnado de novo o preço dos imóveis, tem que outro desconto por aí, né? Ou feirões, outlet, né? Essas ações, mas o preço dos imóveis ele está agora estagnado, né? Tá aguardando uma reação da economia para ele voltar a andar. Então, o natural é que você tenha aí uma valorização dos imóveis a partir de uma retomada da normalidade da economia, isso minha visão, da inflação, mais algum prêmio em torno de 4%, 5% ao ano. Entendeu? Isso é o saudável, né? Mas o que eu falei em relação a imóveis na planta é que o que acontece é o seguinte, se você tem hoje um imóvel pronto por R$10.000, um imóvel na planta de padrão similar, igual, enfim, na mesma região, a tendência é que ele tenha uma certa diferença de preço em relação ao que está pronto. Certo. Então, pronto está R$10.000 o metro, esse que não está pronto vai custar 8.000, 7.500, né, no lançamento. Certo. Entendeu? Então, é esse desconto que eu digo que o investidor tem que observar se ele realmente está acontecendo para que ele faça essa compra na planta, e a compra na planta para ele revender, porque para ele é base que valorize o imóvel, que ele alcance o valor do imóvel pronto lá, que ele chegue dos 7,5 nos 10. Se isso não acontecer, ele não vai ter lucro na operação, né? Esse ponto, basicamente, que eu estou falando. Só que como teve a valorização no mercado nos últimos anos, ela criou lucros e valorizações muito maiores do que esses 30%, 25% de diferença. Mas foi algo atípico, eu não esperaria por isso daqui para frente. Mas ainda assim dá para fazer operações nesse sentido. E tem uma operação, a tradicional do imóvel na planta, que era a seguinte: as pessoas compravam direto do incorporador uma ou duas unidades, ele não queimava várias unidades, mas uma ou duas que ele estava torrando, vendendo por 60%, 70% do valor do que ele iria vender depois, de mercado. Interessante. Só que também o pagamento não era esse que as incorporadoras oferecem, de 30% durante a obra, 70% do financiamento. As pessoas, para obter esse desconto, pagavam à vista. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. Ele entrava junto com o risco. Então ele conseguia esse desconto grande, mas ele também tinha um risco junto com a incorporadora nesse processo. Perfeito. Show de bola. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui. Sei que o tempo é curto. Se tu pudesse dar uma ou duas dicas finais para aquele investidor que está começando a investir em imóvel e que está perdido, não sabe o que fazer. Eu te já deu várias dicas boas, mas uma dica final para a gente encerrar nossa entrevista. Tá. Eu vou dar uma dica que é uma tríadezinha, tá? A primeira da tríade é o seguinte: estuda. Né? Se você está assistindo esse vídeo, essa entrevista, você já está estudando, já aprendeu alguma coisa aqui. Estuda, hoje tem material na internet. Em 2011, a Escola de Investidores foi a primeira empresa no Brasil a ensinar a educação e cursos de investimento imobiliário. Tá? O que é a Escola de Investidores? A Escola de Investidores é uma escola de investidores que eu montei em 2007. Tá? O foco dela era estritamente Bolsa de Valores. Show. E em 2011... nós viramos o nosso foco, alteramos o nosso foco para o mercado imobiliário, né, que andou junto com essa minha transição também, que eu contei um pouco aqui. Claro. Então, a escola desde 2011 vem formando investidores imobiliários, né, algumas pessoas que entraram para o nosso ciclo de amizades, que nós fazemos investimento juntos, em parceria. Então, a escola é um lugar onde eu ensino as pessoas a alcançarem a independência financeira delas, uma aposentadoria tranquila, fazer um planejamento de longo prazo, através do investimento imobiliário. E se você olhar para fora do Brasil, quando se fala em investimento, imóveis vem em primeiro lugar, depois ações, depois, ou startups agora que estão na moda, e depois vem títulos do governo, os bonds, que eles chamam. Então, estudar, eu acredito que é o primeiro investimento que você tem que fazer. Estudar, aprende, tem um monte de material de graça. Hoje em dia, em 2011, quando a gente começou, não tinha nada. Tinha um que outro blog, assim, mas hoje tem muita coisa. Tá? Tem muita coisa. Se você fala inglês, melhor ainda.
Vai ler o que os caras escrevem lá fora, porque em termos de estratégia dá para aplicar aqui. Tá? Então esse é o primeiro ponto, estuda. Segundo ponto é o seguinte, você vai errar. Tá? Você vai errar. Então, trata o investimento, né, não só do aspecto financeiro dentro da análise, mas também do aspecto do aprendizado. De novo, né, eu falei estudar e o aprendizado, porque você vai errar. E daí não desanima, né? Se você vai errar, não desanima, porque cada erro que você comete, principalmente no mercado imobiliário, ele te adiciona muito em valor no próximo investimento. Perfeito. Você recupera ali na frente, mas não dá para desanimar. Sim, entendeu? Tem que ter a crença de que isso tudo te ajuda para o próximo. Exatamente, a crença de que você está acumulando conhecimento, né, que aquele ajustezinho que você fizer no próximo investimento vai te levar, né, do A ao B, do B ao C, né, e rapidamente, essa velocidade vai aumentando. Né, se a gente falar em pulos, né, vamos dizer, o seu primeiro investimento é um pulo de 1 metro, o segundo é um pulo de 2, o terceiro já é um pulo de 4, né, e é exponencial isso, e é verdade. Eu posso dizer para ti aqui, para quem está nos ouvindo, que é um fator acúmulo de conhecimento. Tá? Tem uma frase que diz que o segundo milhão é sempre mais fácil. Eu acredito nessa frase. Eu acredito porque fazer dinheiro não tem a ver só com ter o dinheiro. Tá cheio de gente que ganha na loteria, ganha na Mega Sena, que recebe heranças e que perde tudo logo ali na frente. Sim. Tá? O que tem a ver em termos de fazer dinheiro, fazer bons investimentos, é aprendizado, é perseverança, tá? E consistência. Tá? Aprendizado, perseverança e consistência. Então, eu já dei aqui aprendizado, né, estuda, né, e segundo, não desanimar, aprender com os próprios erros, porque você vai errar. Não tenha pretensão de que você vai acertar de primeira. Se você acertar de primeira, provavelmente foi sorte de principiante. Tá? Eu estou falando que eu aprendi isso de camarote. Né? Na crise de 2008 eu vivi algo parecido na bolsa, achava que sabia tudo, estava fazendo dinheiro pra caramba e daqui a pouco tomei a minha primeira patada do mercado de ações. Né? A primeira forte, já tinha tomado outras, foi a primeira forte. Então, mesma coisa nos imóveis. Já tomei também as minhas patadas de urso aqui no mercado imobiliário. Tá? Então, acontece. E como uma terceira dica, tá? Que essa para mim ela é a dica número 1 do Warren Buffett, né? A regra número 1 dele. E para mim faz muito sentido. Depois que você perde bastante num negócio que você fez mal feito, né, ou que você não tinha o conhecimento para fazer e você perde aquela grana ali, você começa a entender isso melhor. Que a primeira regra dele é não perca dinheiro. E a segunda regra dele é não esqueça da regra número 1. Mas o que ele quer dizer com isso, né, com não perca dinheiro? Ele está falando basicamente tu vai inevitavelmente num negócio ou no outro perder alguma coisa. Mas é para você não correr riscos onde você perca mais do que você pode aportar. Certo. E suportar. Entendeu? Correr os riscos certos. Correr riscos calculados. Perfeito. Riscos calculados. O risco não é certo. Se ele fosse certo, ele não era risco, né? Mas é isso. Então, estuda, aprende, é a primeira coisa. Né? Segundo, ganhou a segurança, vai para a prática, vai para a ação. Né? E te prepara para errar, porque a maestria vem com o acúmulo de erros. Né? É aprendizado. Assim, maestria é igual a um grande nível de aprendizado e de conhecimento que vem de um grande número de erros e acúmulo desses erros e o aprendizado que eles geraram. Então, né, não desanima. E o terceiro é a regra número 1 do Warren Buffett, não perca dinheiro, ou seja, corra riscos calculados. Tá? Show de bola. Então, eu acho que é isso. Eu quero te agradecer, né, pelo convite para a entrevista. É um prazer falar para ti e para a tua audiência. Eu sei que tu tem uma audiência muito boa também. Pessoal que vem atrás mesmo desse conhecimento, né? Tá faminto por isso e a gente sabe bem o que é essa fome de conhecimento, né? E o quanto isso nos agrega. Então, Rafael, é um prazer
E assim, eu quero deixar uma dica aqui, que é o seguinte, a gente desenvolveu faz algum tempo para esse pessoal que estava investindo em imóvel na planta, uma planilha de simulação de investimento na planta, para tu ver se o negócio que tu está fazendo é um bom negócio, né? Qual a taxa de retorno que tu provavelmente vai ter, fazer simulações. Ela é toda autoexplicativa e eu ainda não abri essa planilha para o mercado, tá? Eu ainda não abri, ela não está nos meus bônus, mas eu vou criar uma página. Daí tu pode botar o link aqui em qualquer lugar, tá? Para o pessoal entrar lá, põe um e-mailzinho e recebe a planilha no e-mail. Tá? Tá fechado? Fechado. Então tá bom, é isso aí. Fechou. Bom, eu agradeço de novo, Rafa, a tua presença aqui nessa entrevista. Eu quero dizer que esse bônus que o Rafa está dando, ele pode ser muito útil se você tem esse interesse de começar a investir em imóvel na planta, para verificar se é realmente interessante ou não fazer esse investimento. E é isso. Essa entrevista vai acabando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um comentário. Se quiser fazer alguma pergunta para mim ou para o Rafa. Se quiser conhecer mais a Escola de Investidores, vai ter também um link aqui embaixo para acessar o blog da escola e para acessar o nosso bônus aí dessa entrevista de hoje. Obrigado, pessoal. Até mais. Te inscreve na lista VIP do Rafael aqui também, tá? Porque ele produz um conteúdo nota 10. Eu assisto os vídeos que ele faz. Valeu? Show de bola. Obrigado. Até mais, pessoal.